Boa tarde, meninos do oitavo ano. Vamos dar continuidade ao capítulo 2, Arte e o Impacto Socioambiental. Ao tópico 3, por dentro das artes visuais. Nós vamos falar hoje sobre a escultura, que vai ser uma leitura da página 64 a 65. Dentro dessa página, tem algumas questões que eu vou colocar no formulário do Google, além da explicação do experimente, que é uma atividade prática sugerida pelo livro de vocês. Vamos para a leitura, então. A escultura do século XX. Para produzirem suas obras, os artistas visuais escolhem os materiais mais variados, com o propósito de expressar ideias, sentimentos e assim provocar emoção no público. Eles experimentam diversos materiais e procedimentos artísticos e elegem os mais adequados às suas ideias. Alguns deles são tradicionalmente usados, outros são surpreendentes e intrigam o observador. Desde o início do século XX, escultores, na busca de novos suportes e materiais, passaram a usar elementos inusitados como produtos descartáveis, sucata e resinas. Também começaram a utilizar objetos já prontos, e refugos da indústria na criação de obras de arte. Vamos conhecer melhor essas formas de arte? Gente, o termo refugo, significa o que foi posto de lado, o resto, É os materiais alternativos, que a gente chama hoje de sucatas. O objet trouvé, Objeto trouvé em francês, ou food object, que em inglês significa objeto encontrado. Esse termo é usado nas artes visuais para designar obras feitas com objetos encontrados por artistas e que despertem algum interesse neles. Esses objetos podem ser naturais, feitos pelo ser humano ou fragmentos de algo. Objeto encontrado pode ser exposto quase intacto e receber tratamento de obra de arte, ou ser modificado pelo artista para compor uma obra. Pablo Picasso, um dos fundadores do cubismo, foi um dos primeiros artistas ocidentais a fazer uso de objetos encontrados. Ele começou a utilizar jornais e caixa de fósforo em suas colagens a partir de 1912. A primeira obra de Picasso que conta com esse recurso foi a colagem Natureza Morta com cadeira de palha. Colagem composta de uma pintura e a tela de palha de uma cadeira. Nesse mesmo ano, Picasso misturou recortes de notícias de guerra dos Balcãs, que ocorria na época, com notas de coluna social de Paris, que descreve as frivolidades da vida burguesa para fazer a colagem a garrafa de Suzy, Que sensações essas obras causam em você? Aí nós estamos aqui vendo, gente, Natureza Morta com a cadeira de palha de Pablo Picasso, olha só. Tá dando para ver aqui, a cadeira de palha. Essa obra foi de 1912. A outra obra que vocês estão vendo do Pablo Picasso é a Garrafa de Suzy, de Pablo Picasso. Você vê carvão, colagem de guache, que são as técnicas que ele utilizou, e a colagem dos jornais, as notícias, das frivolidades da burguesia parisiense da época. Olha só. Vamos nos aprofundar mais do que vem a ser cubismo? A gente vai saber isso no Saiba Mais, que é esse box do livro de vocês. Movimento artístico criado em 1908 por Pablo Picasso e Braque. O cubismo teve como inspiração a geometrização das formas e estava ligado às transformações tecnológicas e sociais e culturais que ocorreram nos grandes centros urbanos no início do século XX. Os artistas cubistas estão entre os pioneiros de utilizar imagens prontas, retiradas de jornais, revistas e anúncios, como parte de suas obras de arte. O encontro da arte ocidental com a arte africana deu-se nesse mesmo período. Picasso começou a desenvolver o cubismo a partir de visitas que fez a uma exposição de arte africana no Museu do Homem, em Paris, em 1905. As máscaras e as esculturas africanas, com seus traços estilizados e simples, causaram um forte impacto no artista, mudando o modo como ele se expressava até então. Picasso foi influenciado pela arte africana a ponto de mudar seu estilo de desenho e pintura e, consequentemente, mudar a arte ocidental.
Observe ao lado uma máscara da cultura Fange, etnia que vive no Guiné Equatorial, né? Um país da África, e reaparece na simplificação das formas necessárias para a confecção de um rosto. Essa ideia foi muito importante na proposta do cubismo. Agora observe ao lado desta pintura o busto de homem de Pablo Picasso. Olha só, aí nós temos aqui a máscara Fang, né, do Gabão. Ela foi feita de madeira. E ao lado o buste do homem, né, o busto de homem, aqui ao lado, que é uma pintura do Pablo Picasso. Nós temos aqui duas questões sobre essas duas imagens, né? Que semelhanças você vê entre essas duas imagens? E a outra pergunta, que formas você consegue perceber nessas pinturas de Pablo Picasso? Aí aqui, gente, espera-se que vocês percebam os traços simples nas duas obras de arte, né? A resposta é pessoal. Gente, nós temos uma atividade prática, experimente. Eu espero que vocês façam atividades muito simples, que serviria como terapia nesses tempos de pandemia. Você praticar, fazer com suas próprias mãos uma atividade, eu acho importante, é uma atividade que não tem como fugir das artes visuais. A gente vai ter que ter um momento que tenha prática, mesmo que as aulas sejam remotas, mas dá para fazer sim, viu, gente? Olha o que diz aqui, colagem com recortes. Que tal criar uma colagem de fragmentos de imagens publicitárias que circulam na mídia? Você vai precisar de quê? De revistas, jornais, panfletos, tesoura com pontas arredondadas e cola. Só isso, né? Primeiro passo, o tema da produção deve ser o impacto socioambiental, ok? Sempre esse tema. O segundo, você vai escolher uma imagem que melhor represente o tema e as ideias que você quer trazer para a colagem. Aí depois você vai recortá-las, né? Terceiro, você pode dar novos significados a essas imagens e tirá-las do seu contexto original e criar justaposições com outras imagens. O que é justaposição? É colocando elas próximas uma das outras, né? Ou sobrepondo também, colocando uma em cima da outra, colando uma em cima da outra, né? Você também pode fazer intervenções, né, nessas imagens com desenhos, usando duas técnicas, a técnica da colagem e do desenho também. Você pode fazer o desenho em cima da colagem ou ao lado da colagem. Outra alternativa é utilizar materiais encontrados na natureza. Pode ser folhas, né, de árvore, areia, terra, para compor a colagem com os recortes, certo? E aí nós temos o para concluir, que seria o quê? Um debate que a gente poderia fazer em sala de aula, uma reflexão sobre a experiência, a prática que vocês tiveram. Aí, dentro desse debate, tem algumas perguntas, né? Como foi o trabalho da colagem, né? Como foi trabalhar com essa colagem? Que resultado do seu trabalho ficou de forma... Se o resultado desse trabalho prático realmente foi da forma como você desejou, ela expressa realmente as suas ideias. Isso a gente poderia refletir, vocês podem fazer uma autorreflexão, né? Após fazer o trabalho, claro.